Boa tarde, pessoal. Quase boa noite já. Para quem não me conhece, eu sou Gabriele Garcia. Eu sou analista comercial do Consignet e sou economista também. E eu estou aqui com a Graziele Delgado. A Graziele é educadora financeira e proprietária da empresa Happy Money, que é uma escola de educação financeira. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse cenário de pandemia e como que a gente vai conseguir lidar com o nosso fluxo de caixa pessoal. A gente vê que no cenário macroeconômico, muitas mudanças repentinas estão acontecendo, como a desaceleração do PIB, o aumento do desemprego, a redução da taxa de juros, e tudo isso influencia, esse cenário macroeconômico influencia nós, consumidores, interfere nas famílias também, e a gente vai abordar essa parte de planejamento financeiro durante essa crise que a gente não sabe quando que vai acabar. Não é verdade, Grazi? Oi, Gabi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Espero que estejamos tudo bem, sobrevivendo à quarentena. Então, sou a Grazi Delgado, sou educadora financeira e vamos falar então sobre esse caixa, que é esse elemento do nosso planejamento financeiro, que é tão importante, que as pessoas nesse momento estão percebendo essa importância, né? Estão muitas, infelizmente, passando na pele o fato de não ter um caixa, né? E ter que lidar com uma situação mais delicada. E acreditamos que sairemos mais forte depois disso tudo e mais conscientes financeiramente, né, Gabi? Mais preparados, a gente espera, né? Mas é legal retomar também, Gra, que tem alguns quesitos, né? Alguns pontos que algumas pessoas que estão mais preparadas para essa crise, elas têm, e tem outras pessoas que também podem se preparar nesse momento de crise, de recessão econômica, né, que é basicamente a reserva de emergência. E que algumas pessoas já têm essa reserva, que é basicamente o valor que você tem de gastos ali durante 3 a 6 meses, né, Gra? Isso, tem muita gente que acha que a reserva de emergência tem um dinheirinho, né? Eu tenho dinheirinho lá, então eu tenho uma reserva. E não é bem assim, né? O dinheiro da reserva, ele tem que me possibilitar viver de 3 a 6 meses da minha vida sem ter nenhuma renda. Então, se hoje eu tenho um custo de vida de R$2.000 por mês, eu tenho que fazer o cálculo para ter R$6.000 de reserva, que seria 3 meses do meu custo, né? Ou 6 meses, que seria o mais ideal, né? Para pessoas que têm aí um estágio de trabalho mais formal, né? Que ganha certinho, que tem um salário ali mais fixo, né? Se a gente for falar aqui para o empreendedor, para o profissional liberal, aí o ideal seriam 12 meses de reserva, né? Porque são pessoas que lidam com uma renda mais variável, mas aí falando para as pessoas que são funcionárias de uma boa empresa, que tem ali um respaldo, tem uma carteira assinada, de 3 a 6 meses do seu custo. Então, para uma família que custa R$2.000 por mês, a sua reserva teria que variar entre 6 e 12 mil reais, né? Então, a reserva é isso. É o dinheiro que me respalda uma quantidade de tempo sem ter ganhos nenhum, né? Então, é o nosso pulmão financeiro, eu costumo dizer, né, Gabi? Porque é o que nos dá saúde mental em momentos como esse, por exemplo, né? Já que o dinheiro, nesse momento, não seria problema. Exatamente. E tem uma diferença, muitas pessoas até confundem a reserva de emergência com o valor que recebe mensalmente, que é totalmente diferente. Você pode ter um salário fixo, um valor pré-estabelecido, só que o ideal é que as pessoas vivam degraus abaixo do que elas ganham. E a reserva de emergência é baseada no custo de vida da pessoa, que não é o salário. Então, por isso que é muito importante levantar esses gastos mensais que as pessoas têm. E é difícil falar um valor exato, né, Grazi? Mas uma base a pessoa
é interessante ter esse conhecimento, né? Qual que é o valor que a pessoa tem de gastos mensais, os gastos fixos, os gastos variáveis também, para poder elaborar e poder organizar e montar a sua reserva de emergência. Não dá para fazer sem um orçamento, né? Você tem que ter aí um orçamento organizado, saber aonde você gasta em cada categoria do que você gasta, e já levantando, né, a ideia de que a Gabi já falou, que o ideal é que você gaste sempre menos do que você ganha. Se você está no estágio de gastar mais do que você ganha ou igual, né, precisa mesmo fazer um orçamento, é ainda mais urgente marcar esses gastos, fazer um levantamento de todos eles para você saber de onde você vai enxugar, né? Porque é um momento, a gente vai comentar um pouco mais daqui a pouco, mas é um momento de enxugar gastos, né? Então, como que eu vou enxugar de um lugar que eu não sei de onde que é, né? Então, é um momento de aproveitar o tempo em casa para fazer um levantamento de todos os gastos e perceber aí quais são os ralos onde o seu dinheiro está indo embora. Nós temos alguns ralos, né? O delivery, né? O supermercado, a gente tem alguns aí, a padaria, que são ralos que tendem a tirar o nosso dinheiro de forma mais rápida. Sim, e também tem um ponto, Grazi, porque assim, muitas pessoas já têm uma noção de quanto elas gastam normalmente, só que nesse cenário que a gente está vivendo hoje de pandemia, a estrutura do orçamento mudou. Tá? Por exemplo, gastos com transporte. A maioria das pessoas não tem mais esse gasto com transporte ou diminuiu significativamente. Gastos com transporte, gastos com... que mais? Vamos pensar aí. Me deu branco vida agora. Social, né, Gabi? A vida social, o lazer. A galera parou de ter vida social. O lazer, o barzinho do final de semana, a comida no restaurante. Só que, ao mesmo tempo, Gabi, a gente tem que pensar que esses tipos de lazer que a gente tem ligado à comida, restaurantes e tal, a galera tá fazendo delivery, né? Então, se a gente não pesar bem agora e não se controlar bem, é perigoso gastar mais do que quando podia ir até o local, porque agora tem a facilidade de receber em casa. O orçamento mudou. Então alguns pontos teve uma redução de gastos, só que, por outro lado, outros gastos aumentaram. Isso é verdade. Por exemplo, agora a maioria das pessoas fazendo home office, a energia provavelmente vai ser um valor muito mais alto do que o normal. O supermercado, a gente já está percebendo que os produtos essenciais no supermercado estão mais caros, e está ocorrendo essa inflação dos produtos básicos justamente pelo aumento da demanda. Então tem algumas variações no orçamento, então se atentar a isso, né, nessas últimas semanas, com o que eu estou gastando mais, e se policiar nesses gastos aí que a gente pode ter um controle maior. Principalmente porque dinheiro é emocional, né, Gabi? A gente consome totalmente no nosso emocional. E agora, nessa realidade de home office, de estar em casa o tempo todo, bate aquela ansiedade, bate aquela angústia, e as pessoas comem mais, as pessoas consomem mais, o delivery está aí à disposição dia e noite, né? Então, eu acredito, pelo menos aqui em casa, foi um gasto que a gente percebeu que já aumentou. Né? A gente faz o controle certinho e a gente já percebeu que algumas coisas aumentaram. Então, sim, mudou a estrutura, né? É por isso que é tão importante ter o orçamento, né? Como é que eu vou saber que isso aumentou, isso diminuiu, se eu não tenho ideia de quanto vem normalmente, né? Então, as pessoas tiveram que mexer na internet, às vezes no pacote de dados, né? Às vezes tinha uma internet que antes era ok, mas agora para trabalhar em casa precisou contratar uma internet melhor. Então, existe aí um balanceamento que, de um lado, algumas coisas caíram, mas, de outro lado, algumas coisas subiram. E isso que subiu tem que ficar bastante atento para a gente não gastar até mais do que gastava antes, né?
Exatamente. Ter esse controle, esse equilíbrio mesmo durante esse período. E uma coisa que você disse, e é fato, que as pessoas gastam muito baseadas na emoção. E nós, seres humanos, somos seres irracionais. Muitas compras por impulso. Existem alguns fatores que nos levam a gastar mais que o normal. Por exemplo, rede social. Como o comércio está fechado nesses últimos dias, né, muitas empresas estão entrando mais nesse lado digital. E essa ansiedade natural que a gente sente do confinamento, da quarentena, leva a alguns gastos que podemos evitar. Né? Então, como as redes sociais interferem o nosso consumo, como que esse cenário de incerteza, ansiedade, leva a gente a consumir muito mais, pensar que a gente precisa mais do que, na verdade, precisa. E podem existir descontrole emocional e levar para a parte financeira também. Sim, a gente consome pela imagem, né? Quem nunca está passando pelos stories do Instagram, dá de cara com aquele bolo sendo cortado, aquele recheio caindo, né? Você engole assistindo aquilo. E os estabelecimentos que estão atentos a isso estão fazendo fotos e vídeos cada vez mais tentadores, né? Então, você já está em casa, você está angustiado, você está ali passando por toda essa agonia e você vai zapear o seu Instagram e dar de cara com um bolo desse sendo cortado e ele está ali, é um clique do delivery, né? Então, a chance de você tirar do Instagram, já ir para o delivery, já pedir o bolo é extremamente alta, porque por causa disso, nós consumimos por imagem, por cheiros, né? Tem uma série de gatilhos aí que nos fazem consumir mais. E nesse momento, essas imagens nos bombardeando no Instagram, elas também nos despertam desejos, né? Dali do momento que também nós temos que tomar bastante cuidado. Uhum. E tem um fator também, Grazi, que faz com que as pessoas queiram gastar mais. É um termo que está bem em alta agora, que chama FOMO, que é o medo de ficar de fora. É aquele receio que as pessoas têm de não se sentirem, não estou naquele grupo, não estou naquela situação que a maioria das pessoas está. Isso leva aquele impulso pelo consumo, por aquilo que você, na verdade, não precisa. E eu faço uma analogia que economizar é igual fazer dieta. A gente precisa ter muita disciplina, não é fácil. Um dia de cada vez. Exatamente, um dia de cada vez, porque exige essa autocobrança de você falar, não, eu preciso me controlar. Será que eu preciso disso? Né? Por que eu estou gastando com aquele item? É o nosso antigo efeito de manada, né, Gabi? A sociedade funciona pelo efeito de manada, a Bolsa de Valores funciona por efeito de manada, muitas coisas ao nosso redor funcionam por esse sentimento de pertencimento que nós temos, né, ao grupo que nós estamos inseridos, a família, a sociedade, né? Então, por exemplo, agora todo mundo está postando o treino em casa, né? Então, se eu não estou postando o meu treino em casa, eu só estou engordando, é isso. Então, são tendências que vão desde o menor comportamento bobo, inocente, até o comportamento de consumo, né? Então, precisamos ficar bastante atentos mesmo e entender que no ciclo econômico, essas tragédias, esses históricos de pandemias e epidemias, eles acontecem de vez em quando. Então, se dessa vez a gente não estava preparado com uma reserva e a gente está passando perrengue, a gente precisa se preparar para a próxima, porque ela virá, né? Nós tivemos há 10 anos atrás a H1N1, que também veio, teve paralisação, também desestabilizou a economia. Então, de tempos em tempos, coisas assim ocorrem. E as pessoas precisam entender que essa reserva é o que te dá fôlego para passar por isso de um jeito mais brando, com equilíbrio mental diferente.
diferente, né? Porque imagina, já é muito difícil passar pela situação doença, né? Eu tenho pessoas de risco na minha família, eu estou preocupada com isso. E ainda tem o problema finanças, porque não está entrando dinheiro para pagar minhas contas, então são problemas que se somam. Se eu tenho a reserva, eu consigo ter um pouco mais de equilíbrio mental para lidar com o problema saúde, né? Para a inovação do meu negócio que precisa acontecer. Então, é por isso que a gente chama a reserva de pulmão financeiro da nossa vida, né? Porque é ela que dá esse gás para a gente passar menos perrengue e seguir adiante, né? É a segurança da família. A segurança da família, porque vai garantir por um período que a pessoa, às vezes, não necessariamente o período de pandemia, mas o desemprego. É um caso que a gente tem que estar preparado. É uma consequência, né? Uhum, então, uma consequência aí que vai durar alguns meses depois, anos, não sabemos quanto vai durar, né? Que vai vir e que a gente vai ter que se virar com isso, né? Exato. E na reserva de emergência, eu costumo chamar também de reserva de oportunidade, que a gente pode usar essa reserva não necessariamente para as coisas ruins, para os imprevistos ruins que acontecem, mas também pode aparecer uma oportunidade muito interessante que, se você estiver preparado com esse dinheiro, você consegue ter um poder de barganha maior se você pagar à vista, ou você consegue uma oportunidade naquele momento que talvez, se você não tivesse a reserva de emergência, você não conseguiria uma promoção, por exemplo. A crise aparece pessoas desesperadas, né? Então, nós temos aí negócios que as pessoas vão vender por estarem desesperadas, mesmo sendo negócios bons, né? Então, às vezes, é a oportunidade que você estava esperando, ou se você estava esperando para comprar um carro, nesse momento esse carro pode aparecer a um preço bem abaixo, porque quem está vendendo está desesperado, né? Então, é um momento que os desesperados estão vendendo. E quem estava preparado pode aproveitar boas oportunidades. Eu já separo, Gabi, eu tenho a reserva de emergência separada da reserva de oportunidade, né? Porque melhor ainda. A minha visão na educação financeira nós somos muito irracionais, como você já falou, né? A gente acha que a gente é racional, mas tudo aqui é decidido no cérebro reptiliano, é só na sobrevivência, né? E aí, quando a gente começa a ser bombardeado pelas boas oportunidades da crise, a gente também tende a agir no emocional. Então, para eu não torrar a minha reserva de emergência, que é a minha sobrevivência para os próximos meses, né? Por exemplo, investindo na bolsa, já que a bolsa despencou e existem boas empresas a preços miúdos, eu tenho uma reserva diferente da de emergência, que é a de oportunidade. E aí é dessa reserva de oportunidade que eu aproveito as boas oportunidades. Para eu não... Por exemplo, eu vi muita gente, quando a bolsa baixou, eu vi muita gente usando a reserva de emergência para aportar. E agora? Não sei se vai durar 2 ou 3 meses essa quarentena, não sei até quando vai. Aportei toda a minha reserva de emergência. Então, esse emocional faz a gente cometer besteira às vezes, né? Então, eu até separo, Gabi, a reserva de emergência é uma coisa, de oportunidade é outra. É o ideal, na verdade, né, Grazi? É o ideal. E pensando já nas pessoas que têm essa reserva de emergência, qual que é o melhor momento para tirar? Se esse dinheiro está aplicado já numa reserva de emergência, está aplicado em algum rendimento, alguma aplicação que rende 100% do CDI, muitas pessoas aplicam na poupança. Como aplicar essa reserva de emergência e quando a gente pode retirar? Tá. Eu penso que num primeiro momento, quem já tem aí aplicado, não tirar de uma vez, né? Vai resgatando conforme você precisa. Até porque, às vezes, seu rendimento não caiu 100%, às vezes caiu pela metade, então você vai ali dosando a cada mês que você precisar. Por quê? Mesmo quem tem a reserva não é infinita. E como a gente já comentou, as consequências da pandemia, elas ainda vão perdurar alguns meses. Então, mesmo tendo a reserva, eu não posso viver como se nada tivesse acontecendo e torrando a minha reserva.
né? Eu tenho que ter o máximo de fôlego que eu conseguir dessa reserva. Então, mesmo tendo reserva, eu preciso enxugar meus gastos, eu preciso ter cuidado com esse delivery, eu preciso organizar as minhas despesas de forma que eu consiga levar essa reserva o maior tempo possível. Se durar 6 meses, eu vou ter reserva até os 6 meses. Se durar 4, eu vou ter reserva até os 4. Então, não é porque eu tenho reserva que, eu vou sair gastando, né, como eu gastava antes. Né? Precisa ter um cuidado, né, Gabi? Precisa ter cuidado. E para quem tem reserva aplicada em algum fundo, seja no Tesouro Selic, enfim, é interessante pensar, né, para as pessoas que já têm isso já estruturado, pensar em retirar o dinheiro, no caso de diversificação de aplicação, retirar esse dinheiro do que rende menos e deixar alocado o dinheiro nas aplicações que rendem um pouco mais. Claro que considerando alguns fatores como a liquidez, que é muito importante, né, Grazi? Sempre que for pensar em colocar o dinheiro em algum lugar, a liquidez tem que ser D+1, que é você conseguir retirar esse dinheiro no dia seguinte. Ou no mesmo dia, de preferência? De preferência no mesmo dia, exatamente. E também, alguns investimentos, dependendo de quando você resgata, ele vai incidir o imposto de renda sobre o lucro. Então, pensar nesse prazo, fazer essa análise de quanto tempo meu dinheiro já está aplicado naquela aplicação, naquele fundo, e fazer essa análise. Eu posso tirar daqui agora? Tem alguma outra aplicação que eu posso resgatar para preservar o lucro, né? Esse variável, esse valor que eu ganhei? Pensar. Isso para as pessoas que já têm a reserva, né, Grazi? Isso. Pensando também, Gabi, que hoje em dia nós já temos mais possibilidades do que um tesouro. Hoje em dia nós já temos contas correntes em alguns bancos que já pagam o CDI diário, né? Já nos protegem dessa inflação. Então, nós temos opções mais fáceis, né, do que essas aplicações que demandam uma corretora e tudo mais. Então, é extremamente importante buscar por essas opções agora, porque é um momento que você pode precisar, né? Eu quero aproveitar aqui, JR Maringá perguntou se fundo imobiliário tem liquidez rápida. E eu quero aproveitar para falar disso, porque não, fundo imobiliário é renda variável, gente. A gente não coloca reserva em fundo imobiliário. Porque se você precisar resgatar num dia que está abaixo, você vai perder dinheiro. O fundo imobiliário não te dá, no curto prazo, um retorno garantido, como um CDI, como um tesouro, tá? Então, jamais reserva em renda variável, nunca, nem em ações, nem em fundo imobiliário, tá? Sempre pensa nisso. É bom frisar, é legal frisar que a prioridade para a reserva de emergência vai ser a liquidez e se uma aplicação mais segura, que não tem grandes oscilações. E aí depois a gente pensa, em último plano, a gente pensa em rentabilidade. Porque, Gabi, a reserva, a gente não pensa em fazer mais dinheiro com a reserva, né? Ela é nossa proteção. Então, na verdade, a gente só tem que olhar para essa rentabilidade que respeite essa inflação. Se ela está respeitando a inflação, ela está corrigindo a inflação e ela te dá a possibilidade de retirar a qualquer momento, então, aí que eu vou olhar. Então, exatamente, o fundo imobiliário pode oscilar dia após dia. Teve uns tempos agora para trás que deu uma queda brusca absurda. Quem vendeu naquele dia perdeu muita grana, né? Então, preciso olhar para esses rendimentos que eles vão te proteger. A reserva de emergência não é um dinheiro que vai ficar lá rendendo, que se multiplica muito rapidamente. Ela é um dinheiro que ela vai te gerar proteção, ela vai te gerar segurança.
Sim, você falando dessa segurança, muitas pessoas ainda pensam na velha poupança para colocar a aplicação da reserva de emergência. E assim, a poupança, quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, ela vai render só 70% da Selic, ou seja, muito abaixo do que o esperado, e às vezes a rentabilidade líquida é negativa, tá? Pensando na Selic, tá negativo agora. Pensando na Selic agora, que está 3,75, se você fazer uma conta de padeiro aí, 70% de 3,75, a poupança está rendendo 2,52 ao ano. Aí você tira a inflação a 3 pontos. Exatamente. Já está negativo. Já está negativo. Então, nessa situação, pelo menos que aplica esse fundo, essa aplicação que você for colocar, que renda pelo menos a inflação ou 100% do CDI. Uhum. É isso mesmo, precisa. Agora, Gabi, as pessoas que já têm reserva precisam tomar esse cuidado, então, de resgate, né? E de onde alocar, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora, e quem não tem, Gabi? Como que vai sobreviver agora, neste momento? Eu acho que é aí que aperta para as pessoas, porque olhando a nível de Brasil, a gente tem uma maioria da população que não tem reserva, né? Então, como lidar com isso neste momento? Infelizmente, Grazi, é a maioria dos casos, né? A maioria das pessoas não tem reserva de emergência ainda, ou está montando a sua reserva de emergência. Talvez tenha um dinheiro guardado, não necessariamente um valor para 3 a 6 meses, mas tem um valor guardado. Nesses casos, vamos pensar que para início, o ideal é montar o orçamento. Né? Você tem que saber o que você gasta. Antes de fazer qualquer planejamento financeiro, você tem que saber para onde está indo seu dinheiro. Para você racionar e conseguir economizar, reduzir custos. Saber de onde tirar exatamente, né, Gabi? Porque tem coisas que eu não vou conseguir diminuir, né? Eu estou mais em casa, eu tenho um supermercado que não vai diminuir. Eu tenho uma energia que não vai diminuir, vai aumentar. Então, de onde dá para eu tirar, né, para fazer esse equilíbrio na balança, né? Se eu tenho gastos aumentando, eu tenho que ter gastos diminuindo, né? Então, eu concordo que o primeiro passo é fazer esse orçamento, é levantar quanto você gasta em cada coisa, para você conseguir olhar para isso e saber de onde tirar. Sim, primordial. Esse é o primeiro passo para você começar a pensar, eu ganho X, gasto Y e sobra isso por mês, para você criar metas depois do quanto você consegue economizar, do quanto que está indo para supérfluo, qual que é o valor dos gastos fixos que você tem. E tem alguns educadores financeiros, você pode até falar melhor, Gra, que falam do planejamento 50-30-20. Claro que não é regra para todo mundo, não é regra, não se aplica à vida de todo mundo, mas seria o ideal, é o modelo ideal que você gastaria, no caso, com itens essenciais, 50% de tudo que você ganha. O variável, que pode entrar alguns extras, que nós temos extras todo mês, nesses 30%, e os 20% para você economizar. Eu não gosto muito desse engessamento de quanto a pessoa tem que viver, né? Não é o ideal. Eu sempre... enquanto educadora, eu dou a seguinte orientação. Se você hoje não guarda nada, começa. Pode ser R$50 por mês. Né? O hábito ele é mais importante que a quantidade.
com o tempo, conforme você adquire o hábito, você vai aprendendo e colocando metas maiores, né? Eu gosto bastante de não dar um número para a pessoa, né? Da pessoa ir se organizando e colocando suas próprias metas, né? Porque a nossa vida não é uma receita, né, Gabi? Cada um tem uma prioridade de gasto, cada um tem ali um lazer diferente e não dá para, né, para enxugar e falar, olha, você tem que fazer desse jeito, né? Não, o ideal é que você... Esse momento eu acho que não é um momento de fazer reserva para quem não tinha reserva, Gabi. Eu acho, na minha visão agora, é uma visão muito particular, né? Eu acho que é um momento de sobrevivência. Se você não tinha reservas e o seu rendimento caiu, você perdeu o emprego, você não está podendo trabalhar por causa da quarentena, é um momento de fazer um orçamento de guerra. O que é um orçamento de guerra? Eu vou priorizar a sobrevivência. É alimentação e moradia, só. O resto eu vou enxugar tudo que dá, né? Vou renegociar o que dá. Se der para renegociar um aluguel, eu vou renegociar. Nem que eu consiga tirar R$100 por mês agora, não tem problema, né? Se eu tenho uma parcela de financiamento, olha lá na sua instituição financeira se dá para não pagar nesse momento. Tem instituições dando alguns prazos de carência, suspendendo, né? Também tentando dar fôlego para o brasileiro passar por isso, né? Então, é um momento de um orçamento de guerra. Se você não tinha reserva até agora, não adianta você querer se matar para fazer reserva agora. Você vai precisar fazer uma organização para sobreviver, e aí, quando as coisas começarem a voltar ao normal, você vai fazer um planejamento de construir a sua reserva, né, Gabi? Porque senão, acho que as pessoas estão muito desesperadas no sentido de, eu nunca tive reserva, eu preciso ter a partir de agora. E agora talvez não seja o momento, né, Gabi? Então, tem que olhar com muito carinho para isso, né? Sim, e o governo está com algumas medidas. Você comentou aí da parte do crédito, que realmente está tendo esse adiamento do pagamento, né, por parte dos bancos, justamente para conter e auxiliar, né, justamente nesse orçamento de guerra. Eu vi uma notícia também sobre a conta de energia, em algumas situações também, né, que está sendo prorrogado aí o pagamento, e também as instituições financeiras zeraram o IOF das operações financeiras. Então, já está sendo feitas algumas medidas, né, pensando aí no bolso das pessoas. Eu acho assim, o que não pode acontecer agora, né, é você usar o crédito irresponsavelmente, tanto o cartão de crédito quanto o cheque especial, é algo a se evitar nesse momento, porque eu, particularmente, não acredito que o pico do corona vai ser agora. Eu acredito que vai ser no inverno, porque é no inverno que as doenças respiratórias têm aí, aqui no Brasil, uma maior, né, fatalidade. Então, nós estamos entrando no inverno. Então, acredito que isso ainda vai trazer alguns problemas mais adiante. Então, é interessante as pessoas usarem o crédito com sabedoria, porque pode faltar lá na frente, né? Então, tomar muito cuidado para não entrar em cheque especial nesse momento, segurar mesmo os gastos. Não sabe usar o cartão de crédito? Deixa o cartão de crédito guardadinho ali. Se você já tem um problema de pagar as faturas, deixa isso encostado no canto, porque isso pode trazer um problema muito maior depois, né? E a gente tem que pensar que as instituições vão tentar ajudar, sim, mas elas também vão pensar no lucro. Com certeza. Pode ser que lá na frente a gente não consiga, né, renegociar depois uma dívida de cartão, né? Então vamos usar com sabedoria, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Sim, e vira uma bola de neve, né? Mesmo com esses incentivos para não desestimular o consumo, né? A gente tem que estar sempre atento às nossas finanças e o que realmente vale a pena. Porque podem ter vários incentivos governamentais para estimular o nosso consumo, mas fazer essa análise do próprio orçamento antes de qualquer coisa. Isso.
Gabi, explica melhor esse impacto aí do IOF para a galera saber. O que significa isso? Bom, o IOF é um imposto de operações financeiras, então o IOF geralmente recai sobre os empréstimos, o IOF recai sobre o cartão de crédito, o cheque especial. Só que não é apenas o IOF. Aquela tarifinha que vem no teu cartão de crédito, que vem no cheque especial, que você vê no cheque especial, não é só composto de IOF. Então, tem outra composição também. E com essa redução do IOF, que se eu não me engano está 3% ao ano, fica um pouquinho mais barato o crédito, né? Mas ainda assim, em muitos casos, é inviável. Ainda é o momento de usar com sabedoria. Com sabedoria. Vai devagar, porque isso pode ainda durar alguns meses, e aí, se você aproveitou muito do crédito agora e já usou o que tinha que usar, vai piorar muito depois, né? Você pode até não conseguir os benefícios depois. Então, sim, o mais indicado é realmente segurar esses custos e tentar não usar o máximo possível neste momento. Deixar para usar mais para frente, quando realmente tiver com a corda no pescoço, quando for extremamente necessário. Sim, e nessa situação de crise que a gente está passando, a maior parte dos fornecedores está mais aberto para negociação, né? Estão mais compreensivos nessa situação para renegociação. Então, equivale levantar esses gastos e tentar renegociar ao máximo, seja o plano de internet, telefone, pensar se vale a pena ter um plano de dados no celular nesse momento que a gente fica só em casa e usa o Wi-Fi o tempo todo. São coisas mínimas que nós conseguimos enxugar. Às vezes parecem gastos pequenos, só que é aquela história, né? Não sabia que de 10 em 10 reais a fatura do cartão... A fatura do cartão dava 1.000. Dava 1.000, exato. E funciona para economizar também, né, Gabi? De 10 em 10 reais a gente também chega a economizar 1.000. Então, existe o lado bom e o lado ruim aí dessa moeda. Precisa olhar para isso com carinho, né? Eu acho que uma ideia para esse momento também, Gabi, para quem não tem a reserva e tal, é pensar em maneiras de ganhar dinheiro. Então, sei lá, eu não estou trabalhando, mas eu tenho um carro, dá para fazer Uber? Porque as cidades não estão completamente paradas. A gente tem indústrias trabalhando, até por conta do reabastecimento dos supermercados e dos bens essenciais. A gente tem aí uma porcentagem da população trabalhando. Então, será que é um momento, se eu tenho um carro parado, eu posso alugar para o vizinho que precisa, que quer fazer Uber, eu posso tentar pensar um pouco fora da caixa para buscar soluções e até mesmo vender coisas que você não usa, né? Sei lá, você tem uma batedeira que você não usa nunca, né? Que está aí pegando pó, vende essa batedeira, faz um pouquinho de caixa, né? Se você for pegando as pequenas coisas que você tem sem uso e for vendendo, você vai recebendo aí um pouquinho de dinheiro. E se você é um profissional e precisa trabalhar nesse momento e não pode, você também precisa se reinventar, né? Buscar formas de ir para o online, vender algum serviço em voucher para você ter o dinheiro agora e realizar o serviço depois, né? Disponibilizar algum cupom, alguma coisa assim. Então, eu acho que dá para desapegar um pouco agora, tentar viver uma vida mais minimalista, com menos gastos, né? E fazer caixa com isso, por que não? Né? Aqui em Maringá, pelo menos, a gente vive muito bem de Uber, de 99. Eu não sei vocês, mas eu não tenho carro. Já faz 6 meses que eu estou sem carro. E, assim, os meus custos diminuíram muito em relação a quando eu tinha carro. Né? Então, dá para viver tranquilamente aí, se desfazendo de algumas coisas, né? Exato. Não é só poupar e economizar. Né? Depois que você fez essa análise, conseguiu enxugar os custos, pensar fora da caixa, exatamente, Grazi. O que eu posso, seja prestação de serviço, venda de algum produto,
é o momento, na crise a gente fica criativo, a gente encontra soluções que a gente normalmente nunca pensou, né? Empreender, mesmo trabalhando, abrir a mente. Né? Exatamente, abrir a mente, é o momento, né? Na crise é o momento de enxergar essas oportunidades. Exatamente. Às vezes, tipo, você é engenheiro e você gosta de cozinhar. Vende alguma coisa de comida pela internet, pelo seu WhatsApp, né? Não é porque você é engenheiro, você está parado no home office, às vezes não está recebendo porque o projeto que você estava trabalhando travou, né? Busca formas, se você tem um hobby, tenta monetizar esse hobby, tenta vender alguma coisa de alguma forma, né? Dá para buscar soluções mesmo que não seja na sua linha profissional, né? Sim. Agora vale tudo. Exato. Ou até mesmo se você é especialista em algum assunto, em alguma área, por que não prestar um serviço? Se você sabe muito e fala muito bem inglês ou espanhol, por que não se disponibilizar para dar aulas para pessoas que precisam, né? Pessoas que querem esse curso, mas que não estão dispostas a pagar uma escola, né? Que você consegue trabalhar com preços melhores, mas também atingir um público que as escolas não conseguem. Só um exemplo, tem várias opções para você pensar nesse sentido, de você passar seu conhecimento e você ganhar por isso. Exato, oferecer uma consultoria de algo que você sabe fazer, oferecer um curso de algo que você sabe fazer, né? Enfim, compartilhar com as pessoas, mesmo que seja um preço simplório, mais significativo, para você conseguir. Se você não tem reserva, a ideia agora é ter de onde tirar, né? É a sobrevivência mesmo, é enxugar a maior quantidade de custos possível para conseguir passar por isso e tentar encontrar formas de arrecadar, né? De ganhar dinheiro de algum jeito. Legal, galera, exatamente vão mandando as perguntas aí. Se alguém tiver alguma Eduardo pergunta... Veiga, Gabi, falou aqui. Na verdade, deveríamos ser incentivados a ter mais de uma fonte de renda desde pequenos. Pois é, Eduardo, eu não sei como a Gabi olha para esse cenário, mas eu vejo assim, aqui na nossa cultura brasileira, a gente cresce muito naquela ideia fixa do passar em concurso, né? Eu tenho que passar no concurso para estabilizar a minha vida, né? E a gente tem sempre essa ideia de uma fonte de renda só, que eu vou ficar sossegado para sempre, né? Então, não, a gente tem que diversificar sim, a gente tem que buscar, às vezes, dentro do meu próprio ramo. Por exemplo, hoje, enquanto educadora financeira, quando eu comecei, eu tinha o foco em adolescentes. De repente, a quarentena me trouxe uma demanda de adultos, de empreendedores, dos pais dos adolescentes. Então, que jeito que eu posso atender? Eu posso atender no online? O que eu posso fazer para atender essas demandas? Então, às vezes, eu nem preciso sair da minha área. Eu só preciso abrir um pouco a mente para eu enxergar quais são as possibilidades de atendimento nesse momento, né, Gabi? Eu concordo, Grazi. Não só em períodos de crise, mas pensar em ter várias fontes de renda, né? Não uma fixa, porque nem tudo é seguro, né? Nem tudo é estável, e é uma forma de se antever para essas situações inesperadas. Eu já sou mais radical, estabilidade não existe. Essa é a frase que eu sempre falo, assim, estabilidade não existe, eu posso ser funcionário público e agora ter um corte radical de gastos e o meu salário está no meio, né? Uhum. A gente passou por momentos em que os estados não estavam conseguindo pagar os funcionários dos estados, né? Então, quantos meses aí professores do Rio de Janeiro ficaram sem receber, das federais? Então, nada é estável, a gente sempre precisa, o ensinamento máximo dos investimentos, nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Exato. Diversifica. Então, isso também vale para renda, diversifica. Vale para tudo. Mais alguma pergunta, Grazi? Tem uma aqui, ó. O Hermano Zanuto perguntou: o preço de aluguel diminuiu em geral agora por causa da crise do corona?
Faz sentido tentar renegociar aluguel? Olha, irmão, eu não sei dizer se no geral diminuiu, mas eu posso dizer enquanto alguém que tem um inquilino, enquanto alguém que paga aluguel. Eu, enquanto dona que tenho um inquilino, se o meu inquilino me ligar e me falar, Grazi, dá para você diminuir R$100 meu aluguel, dá para você diminuir R$200 o aluguel, eu vou considerar diminuir, porque é um inquilino que me paga direitinho, eu não tenho dor de cabeça, eu prefiro ter um inquilino nesse momento, ajudá-lo a passar por esse momento, né? E depois ele vai pagando isso aos poucos, do que eu perder e ficar com o imóvel vazio. E enquanto inquilina, eu também tenho essa possibilidade de ligar para o dono, falar, olha, ou na imobiliária, né? Eu não tenho condição de pagar o aluguel integral pelos próximos 3 meses, né? Só ter o cuidado na renegociação, assim, eu não estou não querendo pagar o aluguel, eu não tenho condição de pagar integral agora, mas se você conseguir tirar R$200 para mim agora, nos próximos meses, eu consigo aí te pagar R$50 a mais por mês até dar o montante que você descontou, enfim, é uma renegociação, né, Gabi? O que você acha? Nesse período que a gente está passando, faz sentido essa renegociação, e acho que as pessoas, que os credores, não só credores, fornecedores em geral, estão mais propensos a abrir mão de um percentual do que recebe para manter aquele inquilino. Isso vale não só para aluguel, pode ser o teu psicólogo, pode ser qualquer prestador de serviço, né? Para tudo agora. Para tudo. Exato. Eu acho que vale a pena sim. Eu acho que é algo a se ponderar, tá? A Carolina, o Hermano perguntou, Gabi, quais as melhores opções de guardar dinheiro em vez da poupança? Eu tenho batido bastante na tecla dos bancos que já pagam ali na conta corrente CDI, né? Hoje a gente tem Inter, a gente tem Nubank, a gente tem o Santander, algumas contas já permitem deixar o dinheiro ali paradinho na conta corrente e pagar o CDI, ou aplicações como Tesouro Selic e Tesouro IPCA+, né? Que tem essa liquidez rápida de você poder resgatar, ou alguns fundos DI que também tem essa liquidez rápida para resgatar, né? Eu acho que são essas opções. É o momento de olhar para isso. Previdência ou Tesouro Direto? O que você acha, Gabi? Olha, opinião pessoal, eu garantiria no Tesouro Direto. Sempre o que rende tem liquidez diária, né? Agora tem que aproveitar essa onda de bancos digitais que eles estão possibilitando manter o dinheiro lá e pagam 100% do CDI. E, além disso, tem os CDBs de rentabilidade diária e liquidez imediata. Isso. O Marcelo perguntou, Previdência ou Tesouro Direto, né? Olha, a Previdência, ela tem taxas envolvidas, ela tem ali, né, as taxas administrativas e tudo mais, e tem a rentabilidade envolvida. Então, tem que estudar se o plano de previdência que você está buscando fazer vale a pena para você. Eu, particularmente, prefiro me garantir comigo mesma. Particularmente, eu prefiro investir eu mesma e saber que meu dinheiro está ali no tesouro, quietinho, está rendendo ali, do que um fundo de previdência, uma previdência privada. Mas eu acho que vai um pouco do gosto também, né, Gabi? Da disponibilidade da pessoa em saber um pouquinho mais sobre o tesouro, em saber aonde está colocando, porque não é interessante também você colocar seu dinheiro em algo que você não entende nada. Você precisa ali, no mínimo, saber como funciona, né, para você ter certeza do que você está fazendo, né, Gabi? Exato, ter sempre conhecimento das opções e fazer a análise, um ponto que é bem
válido colocar a análise de onde que eu posso colocar esse meu dinheiro. Será que o banco é a melhor opção? Será que uma corretora é a melhor opção? Será que um banco digital? Sempre fazer essa análise das opções que estão aí no mercado. A Isabela Peniza está perguntando: vocês acham uma boa manter o dinheiro na Nuconta? Olha, Isabela, o meu fica na Nuconta, só que eu não deixo na conta corrente direto, ele tem aquela opçãozinha do guardar. Então, eu sempre separo ali naquela opçãozinha do guardar e deixo lá. Eu gosto, eu já sou muito do digital. Eu hoje não vou à agência de banco para nada. Eu tenho uma conta, na verdade eu tenho duas, porque uma é salário, mas o meu gerente, coitado, me viu só no dia de abril, me viu nunca mais. Né? Então, é de gosto, eu acho, né, Gabi? Mas eu gosto. É garantido pela FGC, é importante falar isso, né, Gabi? Da mesma forma que alguns outros investimentos têm essa garantia, né? O dinheiro ali da Nuconta e do Inter também são garantidos pela FGC. Tá? Então, sim, esse negócio de, se o banco quebrar. Você ouve muito isso, Gabi? Se o banco quebrar. Ouço. Eu também deixo a minha reserva na Nuconta. Gosto bastante, também estou mais com uma familiaridade maior com o digital. Mas eu ouço também, Grazi, muitas pessoas falando: nossa, mas eu tenho receio de colocar numa corretora digital. Tem várias corretoras por aí, né, que você consegue colocar o Tesouro, algum CDB, enfim, essas aplicações todas que a gente comentou, mas muitas pessoas têm esse receio ainda por não conhecer, então é legal pesquisar antes, tá? Veja as reclamações, entra no Reclame Aqui, para te passar mais segurança, para você ter uma... confiável, né? Exato. Eu acho, Gabi, que a principal dúvida as pessoas precisam entender que um banco ou uma corretora, qualquer instituição financeira que ofereça um tesouro, né, que ofereça esses tipos de rendimento, elas são apenas um mediador. O seu dinheiro não está realmente ali na instituição. O seu dinheiro está alocado, se está no tesouro, ele está alocado na conta do tesouro, né? Ele não está ali na instituição. Então, na verdade, hoje, se você tem, por exemplo, eu tenho um tesouro IPCA numa corretora. Se a minha corretora quebrar, eu só passo para outra corretora. O que está aplicado, não muda nada. Porque a corretora e o banco, eles são intermediadores desse processo. Eles não são eles que estão com o seu dinheiro. Né? Então, é importante as pessoas entenderem isso para isso dar também uma confiança, né, de que o seu dinheiro não está assim a Deus dará, né? Tem todo um sistema ali funcionando para fazer dar certo, né? Exato, exatamente. Tem mais pergunta, Grazi? Aqui não. Eu não estou vendo. Vamos ver no Instagram. Se tem mais perguntas. Não. Vamos ver. Então, acho que conseguimos aí, Gabi, tirar as principais dúvidas da galera para esse período, né? Acho que tentar manter o equilíbrio emocional também, né, Gabi? Porque faz muita diferença, né? Você passar por um problema de uma forma mais saudável, né? Olhando para isso com a calma de que vai passar. Não é o primeiro problema de saúde mundial que a gente passa e não será o último, infelizmente, né? E deixar claro para as pessoas que virão outros. Então, na hora que passar esse período difícil, que você começar a se recuperar, coloca como prioridade na sua vida organizar seu orçamento e ter uma reserva de emergência, né? Porque acho que é uma vida mais equilibrada e mais feliz, né, Gabi, em termos financeiros, levando em conta que a gente tem hoje tantas estatísticas ruins por problemas financeiros, né? 70% dos casamentos, dos divórcios são por causa de problema financeiro, né? Então, a gente consegue amenizar vários outros problemas por causa do nosso financeiro. Então, é um pilar bem importante na nossa vida, né, Gabi? Exato. A live no Instagram tá acabando aqui, tá? Mas o pessoal pode acompanhar a gente no YouTube também.
É um período de muita incerteza, muita ansiedade, e o nosso lado emocional fica abalado, sim. E mesmo nessa situação difícil, gastar de uma forma prudente, sensata, sempre analisar se eu realmente preciso, se eu quero aquilo, ter essa percepção. É um momento que exige muita disciplina, mas acaba saindo pela nossa própria segurança. Sim, com certeza. Então, Legal, acho Grazi. que é isso. Tem mais alguma coisa a dizer, Gabi? Acho que é isso, Grazi. Acho que a gente conseguiu aí passar a mensagem e dar uma ajuda para quem precisava aí sobre o que fazer nesse momento, né? E qualquer coisa nós estamos disponíveis, né, Gabi, para tirar dúvidas aí, se precisar, né? Sim. Quiser até falar acompanhar aí a Grazi nas redes sociais, né? Na escola do trabalho da Grazi é bem bacana. E é isso, pessoal. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês. Peraí que deu bug no Instagram. Ele fechou, né? A live fechou. Mas é isso, pessoal. Obrigada. E semana que vem... Obrigada pela oportunidade. Obrigada semana pelo convite, DB1. Obrigada, tá? Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Contem comigo sempre. Semana que vem vai ter outra live sobre resiliência. Então, fica aí já sendo o convite para o pessoal acompanhar a gente aí nas redes sociais e também no YouTube. Tá bom? Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.